Olá, estamos aqui juntas para mais um encontro do Mulheres que Inspiram. Muito bem-vinda, bom dia para você que está aí nos acompanhando. Hoje nós receberemos novamente aqui a Larissa Toledo, uma querida que tem nos acompanhado, uma parceira. A Larissa Toledo é psicóloga, ó, ela já está entrando aqui, vou chamá-la. A Lari. Larissa Toledo é psicóloga, especialista em relacionamentos, terapia de casal, e ela tem compartilhado aqui os conhecimentos dela conosco, tem sido uma Oi, delícia. Oi, bom Lari, bom dia! dia. Tudo bem? Que delícia receber mais uma vez aqui você, sempre uma delícia, sempre aprendo muito, um momento de muito crescimento. É uma delícia essa troca, eu adoro. É ótimo, né? Lari, eu vou marcar aqui o tema da nossa live de hoje. Enquanto isso, eu vou te pedir para você ir se apresentando para as pessoas, tá bom? Tá bom. Eu sou Larissa Ribeiro Toledo, eu sou psicóloga clínica há 15 anos, tenho pós-graduação em terapia de casais e famílias, e agora estou fazendo uma pós em neuropsicologia. E desde então eu sempre atendi, né? Atendo individual, atendo casal, atendo família, e eu acho que o tema família é sempre muito interessante, porque relacionamento é muito relativo, né? Cada um tem um relacionamento dentro da sua casa, dentro do seu casamento. É um assunto que não esgota, né, Lu? Sim, sim. E o ser humano, como a gente vem falando, o ser humano é relacional, né? O relacionamento É, faz parte da nossa existência. Nós precisamos do relacionamento e precisamos ter sabedoria e as estratégias corretas, as ferramentas corretas para a gente vencer nessa área também. Eu brinco que quando a gente chegar lá no céu, né, vai encontrar com Deus, e Deus vai falar, a gente vai falar, olha, fui muito bem sucedido nisso. Ele vai falar, e as outras áreas? Todas as é, áreas a gente precisa ter sucesso, em todas, não é só no profissional, também não é só no relacionamento, no emocional, é em tudo, né? É na área espiritual, é na área familiar, é em tudo. A gente precisa dar uma atenção especial para tudo. Isso não digo para ser um fardo, para ser pesado. Mas com as é. ferramentas certas, com as instruções certas, com sabedoria, tudo flui, né? Com equilíbrio, tudo flui gostoso, né? E aí estamos aqui com a Lari hoje, que a Lari é a pessoa para nos dar todas essas dicas, ferramentas, estratégias para a gente vencer na área do relacionamento. Lari, ó, hoje nós vamos falar, hoje um tema bem propício, Dia dos Namorados. Nós vamos falar então como salvar o seu relacionamento. Olha que maravilha, né? Se o seu relacionamento não tá bom, se você está vivendo uma fase difícil, né, pega aí todas essas dicas, todas essas instruções da Lari e aplica para você ter sucesso aí no seu relacionamento. Fala bom dia, Ainda mais Solange, bom dia a todos que comemorar estão hoje, né, nos Lu? acompanhando. Delícia. Pronto. Bom, Lari, vamos lá. Então, o primeiro passo, qual é? O primeiro passo é a gente olhar para si, né? Às vezes a gente está num relacionamento que não tá bom e a gente olha muito para o outro, o que o outro está fazendo, onde o outro está errando, o que o outro não está fazendo, né? Mas a gente não olha para si. A gente não olha onde a gente está errando, o que a gente está fazendo, o que a gente pode mudar, o que a gente não está fazendo, né? E aí a gente espera que o outro tome iniciativa. O outro comece a sinalizar que ele quer mudar, para a gente também começar. E aí um fica esperando pelo outro, Lu. E o casal vai se afastando cada vez mais. Isso, assim, acontece muito. Eu recebo muitos casais com essa dinâmica, né? Aí você pergunta, o que aconteceu? Não teve nada assim muito grave. Nada. Né? Foram pequenas coisas que foram afastando o casal. E aí, quando o casal percebeu, né, ele faz isso que ele sabe que eu não gosto, e aí ela começa a fazer outras coisas, e aí cada um tem uma vida individual dentro do casamento, do relacionamento, Cada né? um Então, vive o seu casamento, né? Diferente do outro, né? Individualmente, separado. exatamente. Gente, Aí, aqui, o que a Lari está dizendo que não é tudo responsabilidade sua e que você não tem que dar conta de tudo, não é isso. Mas é que quando você muda, toda a dinâmica muda, não é isso, Lari? exatamente. Quando você começa a olhar para você mesmo, né, tudo começa a mudar. Por quê? Porque você é responsável por mudar você mesma, não o outro.
Uhum. Né? Então, o que eu vou fazer para eu ser mais feliz? O que me falta? E aí você vai correr atrás do que te falta, porque por mais que você tenha um relacionamento, né, que você aí vira casal, você não pode se misturar com o outro. Cada um é um. Né? Então você tem que ter o seu hobby, você tem que ter as coisas que você gosta de ter na sua vida para dar atenção. Se é um trabalho, se é um lazer, né? Tem mulher que não trabalha fora, mas ela ajuda numa igreja, ela ajuda numa ONG, ela ajuda os amigos, ela tem um hobby, ela faz exercícios, então ela tem uma vida, mesmo sem um trabalho formal. Né? Agora, o que acontece? Quando você não tem nada disso, você vive só para o relacionamento, para casa, para os filhos, você perde a sua personalidade, Lu. Você deixa de ser você. Cria uma expectativa muito grande naquele, que é como se aquele relacionamento fosse, né, o supridor de todas as suas necessidades, e não é assim. Né? O casamento são duas pessoas completas que se juntam para alcançar um objetivo em comum, mas são duas pessoas completas. Não é que você está incompleto e o outro vai te completar, não é isso. Vocês são duas pessoas completas e se juntam para atingir um objetivo em comum, que é ser feliz naquele relacionamento. Aí esse é o objetivo. Né? Exatamente. E pegando isso que você falou, Lu, que é muito importante, você precisa, mesmo depois do casamento, continuar a ser essa pessoa completa. Manter a sua personalidade e os seus gostos, porque foi isso que atraiu o seu marido para você, o seu namorado para você. Né? Assim como ele mantendo também a personalidade dele, as coisas dele, vai manter você interessada nele, porque foi isso que fez você se interessar, se apaixonar. Né? Então a gente não pode esquecer da gente mesmo. Às vezes a gente relaxa, a gente não se arruma. Para que eu vou me arrumar? Eu vou ficar só em casa mesmo, hoje eu não vou sair. Ou então, eu vou sair só com meu marido, vou ali comer um lanchinho, né? Passa só um pente no cabelo e vai. Né? Não, gente. Vamos se arrumar primeiro para nós mesmos. Né? Vamos fazer da gente uma pessoa especial, vamos se cuidar. Quando eu recebo casais que estão assim com um casamento desgastado, a primeira coisa que eu pergunto para eles é: vocês se cuidam? Vocês passam um creme no corpo? Vocês compram um perfume? Vocês compram uma roupa nova de vez em quando? Né? É claro que às vezes a gente está numa situação onde essas coisas não são permitidas. Né, comprar roupa, perfume e tal, mas tem sempre alguma coisa mais em conta que a gente consegue fazer, né? Um creme corporal, por exemplo, tem diversas marcas que você pode usar, um creme de barba, que seja um cheirinho diferente para você dar uma mudada, né? São coisas que a gente compra geralmente, né? Faz parte da nossa lista do mercado e não vai dar um grande ônus aí no nosso orçamento, e a gente pode fazer uma mudança. Né? Às vezes a mulher ali com um batomzinho novo que pagou R$5, ela já se sente melhor. A gente precisa trabalhar a nossa autoestima, Lu, tanto o homem quanto a mulher, para a gente ficar bem no relacionamento. A gente não fica bem no relacionamento. Nesse tempo, né, Lari? Nesse tempo de quarentena, o que eu tenho visto de gente falando: não tirei o pijama o dia inteiro. Gente, não necessariamente isso é bom, ok? Fazer isso uma vez, bacana. Mas isso, assim, o nosso cérebro, tudo que você faz repetidamente, ele memoriza, né? E ele cria esse padrão mental. Então você passa a se habituar assim, que você não se troca mais, você não se arruma mais. A gente já fez live aqui que o pessoal falava: vocês aí, né, maquiados assim tão cedo. Gente, é algo que eu faço por mim, né? Eu acordo, me arrumo, me troco, porque eu preciso criar esse hábito. Isso é saudável para minha autoimagem. Eu preciso me ver bonita no espelho. Eu preciso saber que eu saí da cama. E da mesma forma no relacionamento. Não pode virar um hábito se ver de qualquer jeito. Não é que a gente precise estar impecável para o marido poder ver a gente. Não é isso. Mas você precisa ter aquele asseio. Ele precisa te admirar, te ver bonita, te ver arrumada. Você se ver arrumada. Isso tudo faz parte dos padrões que a gente vai criando mentalmente. Faz parte, Lu. E você pode perceber, né? Se você fica em casa o dia inteiro, às vezes a gente tá num domingo, assim, que a gente quer só relaxar. Então a gente põe uma roupa confortável, deita no sofá sem maquiagem com o marido, assiste filme e tal, ok, é um domingo, você tá relaxando com o seu marido ali, ninguém tem grandes expectativas nesse dia, né? Mas nos outros dias, se você vai sair um dia, nem que seja para ir na lanchonetezinha da esquina da sua casa, se arruma. Às vezes você vai fazer até um jantarzinho diferente na sua casa, uma coisa mais incrementada, se arruma.
né? Ou até para você lidar com o seu dia a dia. Levanta, passa um batom, né? Se arruma, coloca uma roupa que você gosta. Por quê? Toda mulher sabe disso. Quando a gente coloca uma roupa que a gente se sente segura, que a gente gosta do que a gente vê no espelho, a gente já age diferente. Muda tudo, né? Muda tudo, né? O nosso comportamento diante do que a gente vai enfrentar naquele dia é diferente. Né? Você sai de casa já com um espírito vencedor, né? Eu vou vencer aquele dia, eu vou resolver os problemas que aparecerem, e aí a sua postura diante de tudo é diferente. E aí, a sua postura diante do seu marido, diante do seu namorado, também vai dizer muito sobre como vai ser aquele relacionamento. Né? Às vezes, sem querer, a gente acaba aceitando uma postura mais submissa. Porque a gente foi deixando a relação se configurar daquela forma. Né? Quando me procuram com o tema relacionamento abusivo, eu vou investigando muito bem isso. Até que ponto isso é abusivo e até que ponto é só uma questão de postura. Né, do casal, o lugar onde a própria pessoa se colocou, onde ela escolheu estar, né? Isso, é só uma questão do casal, né, mudar a dinâmica. Às vezes aquele marido não é um abusivo, não é abusador, nada disso. Né? Mas o casal se configurou daquela forma. E aí você consegue mudar essa configuração. Né? E claro, existem os casamentos que realmente, né, são à base de violência, ou verbal, ou física, aí é uma outra história. Né? Não estou dizendo que não existe. Mas se a gente for ver, a grande maioria acaba se configurando de uma forma que parece, mas não é. Quando vem com esse tema. É um vício de comportamento, né? Vindo também de uma sociedade que ela foi criada nos moldes machistas, né, Lu? A gente ainda tem esses resquícios, por mais que a mulher esteja hoje ganhando muito espaço. Né? Então são coisas que a gente muda, Lu, com a nossa mudança de postura. Da gente se colocar na frente do outro de uma forma diferente. Você primeiro precisa se respeitar, né? Se você se respeita, e se respeitar não é entrar em briga com o outro, não é, sabe, discutir o tempo inteiro, ficar impondo sua opinião, não é isso. É você saber o seu limite, saber até onde você vai, até onde você se coloca, né? A gente tem que fazer concessões, tem que fazer, né, para tudo dar certo, mas até onde isso, né, isso você pode fazer essas concessões, até onde entra em coisas que são para você que não dá para mexer. Então, tudo isso vai, né, do valor que você dá para os seus princípios, para os seus valores, para o que você espera desse relacionamento. E isso tudo configura o lugar onde você se coloca, né? Exatamente. E aí, às vezes, quando a gente percebe que um dos dois ali no relacionamento é submisso, geralmente é a mulher, não é só a mulher. O que acontece? Essa pessoa não é submissa só naquele casamento, naquele relacionamento, naquele namoro. Ela também agiu assim diante da família de origem dela. Pai, mãe, irmãos. Às vezes é submissa entre amigos, no trabalho, mesmo ela tem um cargo de chefia, né? Ela não consegue, às vezes, comandar. Então, vem aí, às vezes, uma dificuldade que está lá de trás. E por isso que o relacionamento acaba se configurando dessa forma. Por isso, Lu, é importante a gente olhar para nós. Né? O que está errado e o que eu posso fazer para mudar. Né? Eu vou primeiro começar essa mudança. Mas e se o outro não der valor? E se não sei o quê? Esse é um problema que, por enquanto, não tem. Primeiro você vai mudar. É um problema de cada vez. Primeiro vamos mudar, vamos identificar o que está errado, vamos ver o que eu posso fazer diferente. Se o outro não mudar, se o outro não valorizar, aí a gente vê o que faz ali. Se a gente fica com essas preocupações na cabeça, Lu, o que acontece? A nossa ansiedade aumenta e a gente fica paralisada. A gente não faz nada. Não vou fazer porque não vai adiantar. Eu não vou fazer porque ele não vai reconhecer. Eu não vou fazer porque não vai nem perceber. Não. Né? Eu vou perceber. Eu vou saber. Eu vou saber que se aquele casamento um dia acabar, aquele relacionamento, aquele namoro um dia acabar, eu dei tudo de mim. Eu fiz tudo que era possível. Né? E isso faz uma grande diferença para nós. Sim. Uma coisa que eu vejo muito também, as pessoas dizendo, não, eu não vou fazer, porque senão ele vai se acomodar, porque eu sempre faço primeiro. Gente, não cai nessa, né? Assim, algo precisa mudar, você pode dar os primeiros passos, sim, mas porque você está mudando em você não está mudando no outro. As suas atitudes são responsabilidade sua, não do outro. O outro não precisa fazer primeiro para você mudar em você. Muda em você, né? Isso a qualquer momento, não depende de nada do outro. Muda você.
Exatamente isso, Lu. A gente não pode esperar do outro. A gente muda. E aí a gente, lógico, que espera um reconhecimento, a gente espera que o outro faça a parte dele, né? Mas se ele não fizer, o que acontece? Você já ficou mais feliz com você, você já está mais segura. E aí qualquer atitude que você tenha que tomar diante disso, você vai ter uma segurança maior para tomar, né? Então é importante a gente se colocar numa postura de ser ativa na nossa vida. A gente tem que ser protagonista na nossa vida. Tem muita gente que é coadjuvante da própria vida. Exato. Né, que vai só reagindo ao que acontece. Não, a gente tem que ser protagonista da nossa vida. Nós somos responsáveis por mudar aquilo. Né? Ah, mas o relacionamento é feito de dois. É sim. Mas a sua mudança interior, ela é feita só por você. Se você a sua fizer... parte só você vai poder fazer, né? O outro não faz. Exatamente. Exatamente. E o relacionamento ele vai bem quando ele é feito de duas pessoas felizes, duas pessoas que estão seguras, satisfeitas, né? E aí eles vão contribuir para aquele relacionamento ser algo que soma, né? Soma a parte boa de um, soma a parte boa de outro. Tem a parte que não é tão boa também. Então, aí a gente aprende a conviver com as dificuldades de um, conviver com as dificuldades de outro. Relacionamento é um eterno aprendizado. Não existe fórmula mágica. É uma eterna construção. É um crescimento diário, né? Exatamente. A gente vai construindo, né? Ah, caiu uma parte, desmoronou uma parte. Vamos ver por que desmoronou. Vamos lá reconstruir. Né? Vamos fazer diferente dessa vez. E assim vai indo. Até porque nós vamos mudando, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Porque a gente tem que olhar isso como se fosse né? Eu falo para as crianças, olha, a vida é como se fosse aí um videogame que você joga. A gente vai passando de fase, vai passando de fase. Né? E a cada vez os desafios são maiores porque você já está mais experiente, você vai conquistar coisas maiores. Assim também no relacionamento. Os desafios vão aumentando, mas porque para você também aquele desafio acaba sendo mais leve. Você já está mais maduro, você já tem condições de dar conta de mais coisas. Né? E o ser humano vai mudando, por isso que é uma eterna crescente. Não existe assim, nós vamos resolver isso, vai ficar resolvido para todo sempre, amém. Não. Isso vai crescendo, é algo que vai crescendo junto. Né? E uma coisa também interessante, Lu, é assim, às vezes a pessoa quer melhorar o relacionamento, quer mudar, quer superar algo ruim que aconteceu, mas não esquece o que aconteceu. Né? Eu não estou dizendo esquecer no sentido de fingir que aquilo lá não existiu. Né? O passado, ele é importante para a gente ter uma referência de onde a gente errou, o porquê a gente errou e para a gente não errar mais. Mas ele não pode ser o foco. Né? Então, vamos tirar o passado do foco. Né? Errou. Então, tá bom. Né? Aconteceu por causa disso, esse erro. Vamos daqui para frente fazer diferente. Né? Vamos lembrar, não para jogar na cara do outro, mas para a gente fazer diferente. Tem uma metáfora que eu gosto muito a respeito disso, né? Fala do perdão, também do deixar para trás, que a vida é como se a gente estivesse num carro. Então, o para-brisa é nosso futuro. Olha o tamanho do para-brisa. E olha o tamanho do retrovisor, pequenininho. É só pra gente ver de onde a gente veio, como aconteceu, o que foi que aconteceu. Mas não é pra gente voltar pra lá. Não é pra viver lá. Nosso objetivo tá na frente. Exatamente. Às vezes eu recebo casais que eles querem mudar, eles querem superar algo ruim que aconteceu entre eles, mas na primeira briga um joga na cara do outro. Na primeira briga aquilo vem à tona. A todo momento, né, é apontado, ah, mas fulano fez isso, ciclana fez aquilo, né? Não, gente, não, né? Não vamos jogar um na cara do outro, vamos ajudar o outro a acertar. Né? A gente precisa... A Lilian dando bom dia. Deixa eu dar um bom dia aqui para as meninas. Bom dia, meninas, que estamos acompanhando. Que delícia ter vocês. Sim, então, não pode ficar remoendo as coisas do passado, senão isso nunca se resolve, né? Isso vira ali um câncer que vai crescendo no relacionamento, não dá. É uma referência que não, os erros a gente não quer repetir. Então vamos lembrar deles, não vamos ter amnésia também, senão a gente corre o risco de repetir, né? Não é para esquecer, mas é para lembrar e não doer mais. É para lembrar como uma referência daquilo que não pode ser repetido. E pronto, e bola para frente, né? Exatamente.
Exatamente, porque nisso o casal começa a andar em círculo, eles não saem do lugar. Porque aquilo lá nunca é superado de verdade. Né? E às vezes acontece algo que não depende da pessoa pedir perdão e aquilo se consertar. É algo que não vai se consertar, porque não dá para voltar lá atrás e refazer, fazer diferente. Né? Então a gente tem que dar a oportunidade do outro dele acertar daqui por diante. A gente também tem que nos dar a oportunidade de acertar daqui por diante, porque às vezes quem cometeu um erro que considera grave também se culpa muito. E às vezes a própria pessoa não consegue seguir adiante de tanta culpa que sente. A gente tem que aprender a se desculpar, tirar as culpas para a gente conseguir viver. Ó, tem um comentário aqui da Solange. Peraí que eu vou ler. A Solange sempre muito querida, participativa. Obrigada, viu, Sol? Olha lá, temos que realmente investir em nos conhecermos. A questão da personalidade, pois às vezes existem personalidades muito diferentes. Daí vem as brigas. Exatamente. Tem personalidades muito diferentes. E isso não pode ser um problema. Isso pode ser, inclusive, até uma qualidade do casal. Né? O que um não consegue fazer bem, o outro consegue. Onde um tem dificuldade, o outro tem facilidade. Mas quando às vezes eles precisam resolver algo em comum, isso aparece bastante, né? Às vezes, sei lá, escolher um destino de viagem, escolher a escola dos filhos, escolher uma casa para comprar, por exemplo. E aí aparecem essas diferenças, né? Por isso que a gente fala muito, Lu, como a gente falou na live passada, a questão do diálogo. É muito importante o diálogo, né? É deixar o outro falar, a gente tentar compreender e não rebater. Não vamos tentar ganhar a discussão, né? Porque num casal, um não consegue ser o vencedor e ficar feliz. Né? Os dois precisam vencer juntos. E aí não dá para ter razão e ser feliz, meninas. Não dá. Não dá. Né? Às vezes a gente consegue abrir mão de algumas coisas que a gente gostaria, o outro abrir mão de outras coisas, e aí a gente consegue, né, se entender, tomar a decisão melhor para o casal, para a família e seguir juntos. Né? Isso é o mais importante. E extrair da personalidade de cada um que tem de melhor, né? Com sabedoria, entender, olha, esse ponto é realmente muito forte na personalidade dele. Como a gente pode usar isso de uma boa forma no relacionamento? Da mesma forma eu tenho determinados pontos. Como eu posso usar isso da melhor forma? Né? Não matar isso em mim, mas utilizar da melhor forma para crescente, né, no relacionamento. Exatamente isso, Lu. Né? Por exemplo, o que eu observo muito nos casais, né, não é regra, mas isso aparece bastante, é a mulher sempre pensando mais no lado emocional do relacionamento, da família, do casamento, e o marido na parte mais prática, né, de contas e tudo mais. E às vezes o marido quer destinar uma renda para alguma coisa que ele acha importante, um investimento, alguma coisa assim. A mulher deseja uma casa na praia, porque as crianças gostam de praia, porque ela gosta de praia, porque a família precisa relaxar, aquele marido trabalha muito, ele precisa viajar, enfim. Né? São coisas completamente diferentes. Ela está pensando na parte emocional, né, do lazer da família, o que é importante, a gente precisa ter lazer, e o marido pensando no futuro, no investimento, alguma coisa do tipo, que também vai trazer algo importante para essa família. E isso vira motivo de briga. Né? E aí um não concorda, o outro não concorda, não. Vamos sentar, vamos conversar, né? Essa casa pode esperar um pouco, a gente pode investir menos e comprar a casa não agora, mas sei lá, daqui 2 anos, por exemplo, né? Mas ainda assim dá para fazer as duas coisas numa proporção menor, né? Equilibrar. Às vezes não precisa comprar uma super casa, compra um apartamentinho por enquanto na praia, né? Depois com o tempo, né? Compra uma casa melhorzinha, enfim. Então, a gente precisa sentar, conversar e negociar, ver, né, a importância do que o outro está querendo também. Porque os dois, Lu, estão pensando na família. Os dois estão querendo crescer juntos, né? Ninguém está destinando aquela renda para algo pessoal. Né? Os dois estão pensando no bem-estar da família, o que é importante. Né? Mas cada um com uma visão diferente. Então, por isso que é importante a gente sentar e compreender o outro. Sim. Até porque a gente enxerga as pessoas a partir dos nossos valores. E quando a gente não permite que o outro fale, a gente faz mais isso ainda, né? A gente classifica, enxerga, até
as atitudes da pessoa pelo que a gente faria. Eu, se fizesse isso, eu estaria pensando isso, mas não necessariamente. O outro pode estar pensando uma outra coisa completamente diferente. Então, abrir esse espaço para esse diálogo, para que o outro explique, fale, para que vocês consigam compreender um do outro. Exatamente isso. Né? Então, aí, às vezes, a queixa que eu tenho nesse exemplo de casal é, ele só pensa em dinheiro, ele não pensa na família. Né? Não, ele pensou na família, porque aquela renda que ele quer investir vai gerar aí um caixa para os filhos fazerem a faculdade que eles escolherem, ou para lá na frente comprarem outras coisas e terem uma aposentadoria mais tranquila. Né? E aí, o que eu ouço do marido, né? Ela só pensa em praia, ela é fútil, ela, né, fica pensando em viajar. A gente não tem que pensar nisso agora, né? A gente está na fase de correr atrás. E não é, ela pensa, né, no lazer daquela família. O lazer é importante para a gente também ter sucesso profissional. Né? Então, assim, um compreende o outro de uma forma totalmente equivocada. Sim. Classifica, né? A fala do outro de acordo com aquilo que você tem dentro de você, né? Mas precisa ouvir qual é a posição do outro. É o que você falou, os dois estão pensando na família, só que em foques diferentes, né? Ó, a Aline está comentando aqui. Muito também acontece com o tempo. A maturidade traz muitos benefícios para o relacionamento, mas, na minha opinião, uma das coisas que mais prejudica é viver de dores passadas, que é o que a gente falou aqui. Não é saudável, não traz nada de crescimento para o casal, não resolve nada, não melhora nada, né? Pode ser que exista algo no passado que ainda não tenha sido resolvido, que precisa resolver, é óbvio. Não dá para seguir adiante carregando, né, as consequências que isso vai gerando. Precisa resolver. Mas é diferente de você já ter uma questão resolvida e você ficar trazendo ela de volta, né? Ela ficar trazendo lembranças, danos novamente para esse relacionamento. Exatamente. E tem também, Lu, algumas questões que elas nunca vão ser resolvidas, porque não dá para voltar lá atrás. Né? Exato, se a gente só se tivesse uma máquina do tempo, né? Não tem. Se a gente entende que não tem como reparar, a gente tem duas escolhas. Né? Ou aceitar que isso aconteceu, aceitar as desculpas daquela pessoa e seguir adiante, ou a gente se separa se é algo que a gente não consegue suportar. Aí você pega o que compensa mais no seu relacionamento. Né? Tudo de bom que vocês viveram, que vocês construíram, que vocês têm juntos. Né? Vale a pena jogar tudo isso fora por algo que a pessoa, não que ela não queira reparar, ela não consegue reparar. E aí não é vitimizando, né? Assim, é realmente algo que não dá, mas que essa reparação vai acontecer no dia a dia, dali para frente. Né? Permitir que isso aconteça, né? Essa alteração de comportamento, de relacionamento, isso pode acontecer no dia a dia. Aquilo pode ficar no passado, né? Exatamente. Exatamente. A gente vai acertar no daqui por diante. Né? O que ficou no passado vai servir de referência para a gente não repetir aquele comportamento. Vai ser uma crescente, né? Exatamente. Mari, vamos lá no nosso... Vamos no... Então, o primeiro ponto, a conversa tá tão boa, ó, vou explicar para você. Semana passada, a hora que a gente viu, acabou, não foi? Né? É muito delícia. A gente tá no ponto 1 ainda, para vocês verem como o relacionamento é algo que a gente, né, existe muito conteúdo para ser passado. É muito bom. A gente falou, a Lari fala aqui sobre olhar para si, que era o primeiro ponto. O segundo, começar a mudar a única pessoa que você é capaz de mudar, que é você mesma. Né? Então falamos aqui também. Deixar o passado para trás, o que passou serve de lição e não de foco. Então se ocupe de problemas que você realmente tem. É o próximo ponto aqui. O que acontece muito, Lu, é o seguinte. Às vezes a gente está num relacionamento que a gente não está feliz. E aí a gente fica imaginando, né? Porque eu acho que ele tem outra. Porque eu acho que ele não gosta mais de mim. Porque eu acho que ele não está mais interessado num relacionamento. Ele está comigo por comodismo. A gente está aí inventando problemas na verdade. Né? Porque nada daquilo foi confrontado. Então, a gente precisa lidar com os problemas que a gente tem. Começaram a passar essas dúvidas na sua cabeça? Aquela coisa que a gente falou na live passada, o diálogo. Né? O diálogo é sempre muito importante.
né? Então vamos sentar, vamos conversar e vamos esclarecer, né? O porquê que ele está mudando de atitude. Às vezes você percebe, né, o seu marido, o seu namorado mais cansado, né, não está muito afim de conversa. Às vezes ele está só com um problema no trabalho, né, que aquilo está absorvendo. Às vezes aconteceu algo, né, na família de origem dele que ele ainda não conseguiu elaborar para partilhar com você, né? Isso às vezes acontece, Lu. Tem E uma pessoas. crise pessoal, às vezes, né? De repente tá caindo a ficha, poxa, o tempo tá passando, faz aquela análise do que eu tenho feito e passa por esse, né, uma semana assim de reflexão, que nada tem a ver com o parceiro, né? Com a parceira, tem a ver com uma questão pessoal, né? Exatamente, às vezes ele quer só ficar mais introspectivo, né? Geralmente os homens, eles têm mais essa tendência, né? Deles terem um dia difícil no trabalho, eles chegarem e não quererem conversar, né? Eles querem tomar um banho, ficar um tempo assim, sem falar nada, para elaborar tudo que aconteceu, para depois começar a conversar. Ou às vezes naquele dia ele não consegue, porque já chegou tarde, já vai tomar um banho, vai deitar mesmo e pronto. Né? Isso não quer dizer que o problema seja com você, né? Ou às vezes se um dos dois chega de mau humor, chega irritado, isso não quer dizer que eles não estejam mais interessados no casamento, no relacionamento, no namoro, né? Aquele dia não foi um dia bom, né? Se você não fez nada, se nada aconteceu da sua parte, né? Dá esse tempo para o outro, né? Porque às vezes o que acontece, a mulher apresenta mais essa característica, Lu, ela quer saber o que aconteceu. Mulher é muito de falar, né? Então, se te aconteceu alguma coisa agora, você vai ligar para sua mãe, para sua irmã, para sua amiga, porque você vai querer contar né, colocar aquela raiva para fora. Se acontecer alguma coisa com o homem, ele não vai sair ligando para todo mundo. Ele vai ficar um tempo quieto, vai elaborar aquilo e depois ele vai falar, né? Geralmente acontece dessa forma. Então, às vezes ele precisa de um tempo. E a mulher vai lá, mas o que foi? Mas por que você tá com essa cara? Não, se for alguma coisa comigo, você já fala logo. Aí o homem estoura. Pronto, começou. Não era com você, né? Né? Ali era um problema que você não tinha, não era com você. Né? Mas e você virou, passou... né? Aí você fez virar um problema seu. Exatamente, exatamente. Não, porque se ele chegar, né, com aquela cara fechada, ele tem que falar que o problema não é comigo. Não, às vezes a pessoa não quer falar nada. A gente tem que segurar a nossa ansiedade e respeitar aquele momento. Né? Isso é importante e isso é muito difícil dos casais entenderem, Lu. Um tem que respeitar o tempo do outro. Né? Não, ninguém tem que falar nada. Né? Você percebeu que a pessoa não quer falar alguma coisa? Se é uma pessoa que você não tem tanta intimidade, você vai respeitar. Por que você não respeita quem você tem intimidade? Pois é. A gente acaba abusando, né, de relacionamentos. Falando sobre o abuso, né? A gente às vezes abusa da nossa intimidade, do nosso relacionamento, né? Exatamente, né? Então, pera, se fosse, né, alguém que eu não tivesse tanta intimidade, eu faria essa insistência? Não, eu não faria. Então, vou deixar meu marido lá, vou fazer minhas coisas, né? Vou tomar um banho, vou passar meus cremes, vou assistir uma novela, vou colocar um filme para mim e pronto, né? Se puder sair, a hora que puder sair, sai, vai conversar com umas amigas, vai se desestressar também, né? E aí depois volta e conversa quando ele tiver, né, no ponto certo de conversar. E aí você não vai ter tido esse problema de ter sido grosso com você, né? Porque aí ele chegou de cara feia e você achou que fosse com você, que era com você, e aí você ficou lá. Até a hora que ele explodiu. Ele explodiu, pronto. Você ficou magoada porque ele chegou de cara feia e ainda por cima foi grosseiro com você. Né? Você não tinha problema. A Ju comentando aqui, ó, eu aprendi isso com o meu ex, tá vendo? A gente aprende com o passado, né, Ju? E também tem aqui, ó, um outro comentário. Isso é maturidade. A gente aprende com o tempo, respeitar o silêncio do outro é super importante. Exatamente. Exatamente, Lu. E assim também, às vezes, até é com você. Só que ele não está pronto para falar sem ser grosseiro, escolhendo as palavras certas. Então, é às vezes ainda não esse... conseguiu formular aqui, né? Organizar as ideias, formular. Nem ele tá sabendo o que ele tá sentindo. Uma coisa irritou e ele não sabe ainda, não, né, não formulou. Dá um tempo para a pessoa organizar essas ideias, identificar exatamente o que, né? E aí ele vai verbalizar.
E aí conseguir conversar sem ofender, sem ser grosseiro, sem xingar, né? Cometer qualquer ali agressão verbal, enfim. Então a gente precisa dar essa segurada na ansiedade. Isso acontece principalmente com as mulheres, eu observo no consultório. Uma ansiedade feminina, né? Ó, Solange, ó. Esse mudar é interessante. Quando fica em cima é chata. Quando. Peraí, que passou. Opa. Quando afasta, acha que. Peraí. Que tá de conversa com alguém. Por isso que a gente tem que entender. Eu falo, não, você não tem que querer que o seu parceiro, o seu marido, ele pense exatamente igual a você, porque ele é homem, você é mulher, né? Você não tem que transformar o outro em algo igual a você, porque onde dois são iguais, um é desnecessário. Então, a gente tem que ter essa maturidade de entender isso. Exatamente. Né? Então, dar esse tempo para a pessoa é sempre muito importante. Né? Entender que o outro precisa de um espaço e a gente precisa dar uma segurada na ansiedade. Não é gostoso você segurar a ansiedade, você ver lá a pessoa de cara fechada e achar que é com você e querer ter a certeza que não é. Né? Mas a gente precisa segurar isso de vez em quando, né? Para conseguir se relacionar bem, né? Para evitar os problemas. Crescimento, até isso, né? Aprender a segurar a ansiedade, aprender o tempo certo de agir, aprender, né, qual é o momento certo, lidar com o outro, como lidar, tudo isso faz parte do crescimento da maturidade. Essa intempestividade acaba não sendo lucrativa no relacionamento. Não, te traz problemas que Sim. Né? E não ficar criando caraminhola, porque é o que a gente está falando aqui. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Então, às vezes, aquilo que você está qualificando, aquilo que você está entendendo, não necessariamente é o que o outro está pensando, porque são pessoas diferentes. Né? Tem uma frase do Irving McManus, que é um escritor que eu gosto, e ele fala assim: enfrentei diversas batalhas na minha vida, a maioria não aconteceu. Que a maioria foi aqui, ó. Enfrentei diversas batalhas, mas a maioria de fato não aconteceu. Então que a gente, né, guarde a nossa energia para as batalhas que realmente existem, né? Para as reais, não aquelas que atormentam as nossas mentes. Um outro comentário aqui, a Glau, ó, sou a mais explosiva da relação. Quando não estou bem, por qualquer motivo, aviso. Digo hoje não estou bem, depois converso. E ele me respeita, tá vendo? Que bom, vocês já aprenderam aí o momento de cada um. Você entendeu que você não tem esse direito de explodir, né? Que não resolve, não ajuda em nada. E ele também entendeu que te dando um tempo aí as coisas rolam bem melhor, você consegue administrar esses sentimentos e tudo se resolve, né? É uma dinâmica perfeita, né, Lu? Porque um entende a necessidade do outro, né? Então, por exemplo, ela entende a necessidade de comunicar a ele que, olha, eu realmente não estou bem, mas não estou preparada para conversar agora. E ele não fica lá perguntando, mas o que foi? Mas por quê? Não, mas eu quero saber agora. Não, mas me fala, se foi alguma coisa comigo, já me fala agora. Não, ele entende essa necessidade e respeita. Uma coisa muito difícil nos relacionamentos é um entender a necessidade do outro e respeitar. Né? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, Lu, eu não tenho esse problema. Né? Se eu já não gostei de alguma coisa, eu já vou lá, já falo e acabou a história. Né? Então, eu acho que todo mundo tem que ser assim também. Não tem. Cada um é um. Né? O outro tem outra necessidade. Por mais que para você pareça uma bobagem, você precisa respeitar. É necessidade do outro. Né? Por mais nem que tudo você tem que falar, né? Tem aquela frase, aquela máxima: sinceridade demais é falta de educação, gente. Né? Tem coisas que você não precisa falar. Não precisa. Tem coisas que você não pede tanto, né? Tem gente que pede tanto para Deus: Deus muda meu marido, Deus muda meu marido. Não é assim? Mas, gente, se você ficar falando, quem tá fazendo é você, não é Deus, né? Deixa Deus agir, então. Então, para de falar. Deixa Deus fazer na vida da pessoa. Exatamente. E outra coisa, Lu, a gente também precisa ajudar aquela pessoa a mudar. Não esperar só que ele mude por si só e Deus. A gente tem que fazer a nossa parte também. Uhum. Né? É o que a gente fala desde o comecinho, né? Você muda, você faz sua parte. Não pode. Ó, a Glau aqui falando, sim, é uma troca. Eu também respeito o tempo dele, com isso estamos juntos há 25 anos, 17 de casados. Ai, Cláudio, que lindo, parabéns, viu?
É muito bonito ver, porque todos sabemos que o relacionamento é desafiante. As pessoas que conseguem vencer são realmente, né, merecedoras aí de grande admiração. Muito gostoso ouvir. E quando a gente chegou nesse ponto, Lu, a gente percebe que é um casal que conversa, que se escuta, que entende as necessidades um do outro, que se gosta, né? Porque quando você ama a pessoa, você vai tentar entender o porquê aquilo é importante para ela e vai tentar respeitar ao máximo, mesmo que para você pareça uma bobagem. Compreender né, o que é importante para o outro, né? Exato. Ó. Então, aqui, ó, se ocupe dos problemas que realmente tem. Então, vamos focar no que realmente existe. Não vamos criar problema onde não tem, né? Eu falo, se um chega nervoso, o outro grita também, pronto. Né? É um problema que você não tinha. Se o outro tá nervoso, deixa só com o outro. Ele resolve. Né? Aí, quando você puxa para você, vira um problema dos dois. Então, você está magoado, o outro também. Esse ponto que você colocou, ponto 6. Então, às vezes, o que acontece, Lu, eu recebo no consultório casais onde eles não se entendem, eles não querem se separar, mas também eles não querem dar o primeiro passo. Né? Eles esperam do outro esse primeiro passo porque eu fui magoada, porque ele fez algo para mim, e o outro pensa a mesma coisa. Né? Foi ela que fez aquilo, ela, né, que provocou uma discussão, e eu não tenho que dar o primeiro passo. Então, é pensar isso. Bom, você está magoada, o outro também. E aí, ninguém vai dar o primeiro passo. Vocês têm coisas ali que são muito maiores do que essa mágoa, do que essa discussão que vocês construíram no dia a dia, que são coisas que vocês prezam, por isso vocês também não pensam em divórcio. Mas e aí, se ninguém der o primeiro passo, a gente não vai sair do lugar. Alguém vai ter que dar. Né? Agora, por que não eu? A gente precisa, mesmo que doa, mesmo que a gente sinta que naquele momento a gente está com a razão, a gente precisa dar o primeiro passo. Né? Se o outro der o primeiro passo também, ótimo. Se ele não der, dê você. Dê você o primeiro passo. Não sinta que você está sendo boba ou que você está se submetendo, se sujeitando. Nada disso, porque o relacionamento é dos dois. Né? É ali um edifício em construção. Se você não salvar aquela construção, ela vai desabar. Num momento você vai salvar, no outro momento vai ser ele. Porque ultimamente só eu que tenho me desdobrado para salvar esse casamento, esse relacionamento, esse namoro. Né? Sinaliza isso para o outro, olha, tem acontecido isso, isso e isso. Né? Eu estou dando essa atenção para o nosso relacionamento. Né? De qual maneira você está dando atenção para o nosso relacionamento? Às vezes o outro está fazendo e você não está enxergando. Porque ele está fazendo coisa que para ele é importante e ele espera esse reconhecimento. E você não vê essa importância, você não dá esse reconhecimento. Então, tá tão voltada para si, né? Às vezes a gente está tão voltada para a gente que a gente deixa de olhar o que está acontecendo, deixa de enxergar, né? Exatamente. Às vezes a maneira como o outro demonstra é algo que não chama atenção para nós. Que para nós aquilo não é relevante. E para o outro é super. E ele também está se sentindo desvalorizado. Ele também está sentindo que só ele está salvando aquele relacionamento. Entendeu? Então os dois estão com o mesmo sentimento, a mesma questão, né? E não estão conseguindo se olhar, se entender. É importante, né, a gente conseguir administrar isso, né? Se eu tô sentindo a coisa de uma determinada forma, ele também tá. Né? Se eu não tô querendo me separar, ele também não, então os dois estamos buscando a solução disso. Só que de formas diferentes, porque é o que a gente tem falado aqui, as pessoas são diferentes, tomam atitudes diferentes. O homem tem valores diferentes dos valores das mulheres, né? Valores assim, mulher é mais emocional, o homem mais racional, então as soluções que ele vai procurar são soluções mais racionais. De repente, pra gente, fala, nossa, o que esse cara tá fazendo? Nada a ver, né? Mas é a forma dele de tentar resolver. A gente conseguir enxergar isso, né? E além das nossas expectativas. As nossas expectativas, elas nunca podem estar no outro, porque nós somos seres humanos, nós falhamos, faz parte da nossa natureza, a gente vai acertar e errar, acertar e errar. Nossa expectativa a gente tem que jogar para Deus, né? O que Deus vai fazer,
e fazer a nossa parte, né? A nossa parte, o que eu posso fazer por mim, pelo meu relacionamento, né? Eu mudando, tudo vai mudar, não é? Uhum. Ó, Solange aqui falando, a nossa cultura atrapalha bastante de aprender que a mulher tem que buscar mudanças. Vemos todas as lives que participei, a maioria são mulheres. As mulheres são mais emocionais, são mais de falar para fora, né, de expor o que estão sentindo. Que bom que as mulheres buscam isso, né, porque elas ouvem e aprendem. E a mulher mudando é o que a gente fala, a dinâmica toda muda, o contexto todo vai mudar. E isso é uma característica, Lu, muito da mulher, né? Se você for observar, por exemplo, nos grupos que a gente frequenta de Facebook, esses grupos são formados por mulheres, as mulheres ali trocam muito e elas gostam desse tipo de interação. Vai ver o grupo que os homens participam. Eles estão lá fazendo número, mas eles não participam. Se é um grupo misto, as mulheres escrevem muito mais, interagem muito mais. Né? Se você pegar um grupo de bairro, por exemplo, né, você pode ver que a maioria dos comentários ali em determinado post são de mulheres. Né? E às vezes você vê um comentário gigante, foi mulher. Né? Os homens, quando comentam, é uma frase, uma palavra às vezes, porque eles não são desse mundo. Né? Eles são diferentes. Então, a personalidade, as características, é que eu falo, não espera que um homem haja como uma mulher, né? Não é esse o objetivo. Vai transformar o homem numa mulher. A heterossexual, ela se apaixona pelo homem justamente pelas características do homem. Né? Que são diferentes das nossas. Né? É o que nos atrai no homem. E às vezes é o que nos deixa também com muita raiva. Né? Mas é o que nos atrai, de fato. É o que faz o homem ser homem e a mulher ser mulher. Mas a gente, é lógico, né? Isso pode virar um problema, mas isso também pode se extrair daí grandes resultados para o relacionamento. Isso pode ser uma crescente muito, muito favorável, né? A mulher tem que ser sábia. Lógico que o homem também tem que ser, mas a gente está falando aqui no universo feminino. A mulher tem que ser sábia e tentar extrair do comportamento masculino o melhor que ela puder para o relacionamento dela. E não entrar em embate, não querer agir igual. Eu vejo muita mulher querendo agir igual ao homem. Ah, ele faz, eu faço também. Ele é intempestivo, eu sou também. Ele isso, eu sou também. Não, gente, você é mulher. Entenda a sua identidade de mulher, entenda a sua essência de mulher e haja de acordo com isso. Da mesma forma, ele é um homem. Não tente transformar ele naquilo que você é. Não tem expectativa de que ele vá agir como uma mulher. Então, assim, consiga compreender a diferença, aceitar essa diferença, extrair dela o melhor. A Glau, os opostos se atraem. Exato. É assim, isso que é a mágica deliciosa da coisa. Ó, um próximo ponto. Lari, a responsabilidade de resgatar o relacionamento é do casal, mas não precisa dar o primeiro passo. É o que você falou agora, porque não pode ser você. Ó, a gente já tá com 9, já é 9h23. Lari, não parece, né? Parece que passou meia horinha só que a gente tá aqui. Tem 7 minutinhos só. Então, eu vou pedir para você já passar aí para as considerações finais, para fazer um resumão de tudo que foi falado. Meninas, né, para a gente conseguir ter sucesso no casamento, a gente tem que começar por nós, investir em nós. Né? Isso é o mais importante. Nunca esqueçam de investir em vocês. Isso não quer dizer que todas as mulheres tenham que trabalhar fora, não. Né? Mas vocês precisam ter coisas na vida de vocês que façam parte da sua identidade. Né? Tentem lembrar do que vocês gostavam quando vocês ainda eram solteiras ou quando vocês ainda não namoravam essa pessoa. Tentem resgatar algumas coisas do que vocês faziam naquela época. Não se deixem absorver pelo dia a dia, por crianças, por relacionamentos. Né? Comecem por vocês. Né? Comecem essa mudança de dentro para vocês começarem a observar a mudança fora. Né? Não queiram mudar o marido de vocês. Mudem, se posicionem de forma diferente. Né? E aí vocês vão ver os resultados disso. Vamos deixar o passado lá atrás, porque já passou, não tem como voltar e corrigir. Vamos, né, tentar daqui por diante. A gente não deve ficar esfregando na cara do outro os erros que ele cometeu, porque também não é gostoso quando eles fazem isso com a gente. E quando isso acontece entre o casal, ninguém chega a lugar nenhum. Né? Então é importante a gente dar o nosso perdão para nós mesmos e para o outro e conseguir isso do outro também, que ele se perdoe e nos perdoe.
né, diante de tudo que aconteceu. Quando um casamento ele precisa ser salvo, ele não afundou porque um só afundou, né? Os dois fracassaram em algum momento, às vezes de formas diferentes, né? E eu vou olhar aonde eu fracassei, não onde o outro fracassou para tentar corrigir o outro. A gente não tem que ser fiscal do outro, né, para tentar salvar o relacionamento. Eu vou fazer a minha parte. Ah, o outro não está fazendo a parte dele. Não, mas eu estou fazendo a minha. Né? E às vezes o outro, enxergando o que você está fazendo, ele passa a fazer também. Né? Aquilo que eu falei na live passada, Lu, muitas vezes a mulher procura terapia de casal e o homem não quer, mas ela começa uma terapia individual e a dinâmica no casamento muda, sem que o homem tenha comparecido nas sessões de terapia. Hilari, o verdadeiro amor constrange. Quando a gente começa a agir com amor, isso constrange o outro a agir também. Da mesma forma, se a gente começa a agir com irritação, nervoso, a gente puxa a linha para isso, da mesma forma, começa a agir com amor. Isso constrange o outro. Ele não vai conseguir agir de outra forma. Exatamente isso. Exatamente isso. Né? Por isso que é importante a gente sempre olhar para nós. Né? O segredo da gente mudar os relacionamentos é mudando primeiro nós mesmos. Aqui falando, olha, adorei seu cabelo. Lari, adorei também, viu? Essa mudança aí. Adorei, ficou ótimo. Ai, meninas, olha, muito bom estar aqui com vocês. Muito gostoso. Então, aprendemos aí muito com a Larissa. Repetindo, então, a Larissa, ela é psicóloga, especializada em relacionamentos conjugais e terapia de casal. Tem muita experiência. Chamem ela em box, viu? Tirem todas as dúvidas. Ela super se colocou aí à disposição. Chamem pelo direct. Lari, passa, é Larissa Ribeiro Toledo, né? Seu Insta? Então, é o @ Larissa Ribeiro Toledo. Quem ainda não tá seguindo a Lari, segue lá. E a gente vai continuar com a nossa série de lives aqui. Vocês podem ir acompanhando pelo Mulheres que Inspiram. No nosso IGTV, as lives vão estar sempre lá. No nosso feed também, a gente joga as lives. Compartilhem com as amigas, compartilhem com as pessoas, né, que vocês acham que possam absorver também esse conteúdo, que possa ser útil. A Ju falando, obrigada, meninas. Não estou no relacionamento agora, mas amei. Que bom, viu, Ju? Obrigada por estar sempre aí acompanhando, sempre aí conosco, muito carinhosas, vocês muito queridas. E muito obrigada, Lari, por tudo, sempre, viu? É sempre um prazer muito grande. Sempre uma delícia. Eu que agradeço. E aí a gente vai lembrando aí esse universo do relacionamento, que é sempre muito amplo, muito rico. Sim, peraí que tem um comentário aqui, deixa eu ver. Da Glau, ó. Esse constrange o amor me faz lembrar do início do casamento, quando eu discutia e meu marido ouvia tudo e no final dizia, agora vamos pedir uma pizza? Pronto. Me desmontava. É isso, exatamente isso. O amor constrange, né? A gente tá querendo brigar, mas aí a pessoa vem com uma atitude de amor, né? Com palavras de amor, acabou. Acabou a briga. Estou adorando acompanhar vocês. Aline, olha, sexta-feira que vem a gente está junto aqui de novo, viu? Com mais dicas aí maravilhosas, mais crescimento, né? Mais tudo de bom aí que a gente puder agregar na vida de vocês e na nossa, que eu aprendo tanto nesses dias. Se as quiserem sugerir também alguma coisa, né, Lu? A gente faz a sugestão delas também, não tem problema. E participem sugerindo, comentem lá na página, no direct. A gente está aberta aí a trazer o conteúdo que vocês acharem melhor, viu? Então tá bom, meninas. Um beijo, Lari. Muito obrigada mais uma vez. Beijo para vocês. Até sexta-feira que vem, no mesmo horário, 8h30, tá? Beijo. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Tchau.